Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui começando mais esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Convido você que abra a sua Bíblia no Salmo 34. Salmo 34, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3 da Palavra de Deus. Salmo 34, do verso 1 ao 3. Esse texto nos prepara para um momento onde nós vamos cantar louvores a Deus. E também vamos aprender daqui a pouquinho mais da sua palavra, da sua santa palavra. Livro de Salmos, capítulo 34, do verso 1 ao verso 3, da palavra do nosso Deus. Antes da leitura nós vamos orar. Traga sua Bíblia, traga cada familiar, cada irmão nessa hora para louvarmos a Deus, ao nosso Deus juntos. E louvado seja Deus por isso. Salmo 34, do verso 1 ao 3, vamos orar, vamos falar com Deus primeiro. Santo Deus, eterno Pai, Tu és um Deus tremendo, Pai, Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus que está sempre presente em meio às nossas tribulações, lutas, Senhor. É por isso que nós estamos alegres, porque Tu és um Deus que está sempre no controle de todas as coisas. Tu és um Deus que está sentado no seu trono de glória, mas Tu és um Deus que intervém na história, mudando a nossa vida por completo. Nós Te louvamos, Te adoramos e bendizemos ao Teu santo nome. Por isso, Pai, nessa noite, fale conosco através da Tua palavra, aceita nossos louvores, ó Pai, nossas orações. Sabemos que somos imperfeitos e falhos, mas sabemos também que o Senhor é misericordioso, amoroso para conosco. Por isso, Deus, em nome de Jesus, fique conosco. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Salmo 34, do verso 1 ao verso 3, diz assim a palavra do Senhor: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor está sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Louvado seja Deus pela sua palavra lida. Nós vamos estar cantando louvores ao nosso Deus nessa hora. Esteja em louvor e adoração ao nosso Deus. Para adorar-te, vim para dizer que te amo, ó Pai, és tudo para mim, e eu exalto teu nome, e eu exalto Quando contemplamos a face de Deus, quando estamos diante da presença desse Deus que é todo-poderoso, nós observamos a nossa pequenez, o nosso pecado, e é por isso que nós vamos orar mais uma vez. Vamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor e pedir para que Ele possa nos abençoar,
que Ele possa perdoar os nossos pecados nessa hora. Então esteja em oração, vamos louvar e adorar o nome do Senhor também em oração. O Salmo 34, verso 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o de espíritos oprimidos. Diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Nós vamos orar, vamos pedir que Deus abençoe a nossa vida, vamos pedir perdão dos nossos pecados. Vamos orar nessa hora, fale com Deus nesse momento. Pai eterno, Deus Santo, nós glorificamos ao Teu santo nome, bendizemos a Ti. E agora, quando contemplamos a Tua face, nós vemos, ó Pai, quanto nós somos pecadores diante das Tuas mãos. Por isso, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós. E, Pai eterno, que a Tua boa mão de poder possa nos perdoar, ó Pai, perdoar os nossos pecados. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, limpa-nos com o Teu sangue, purifica-nos, ó Pai. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, nós estamos estudando a Palavra de Deus, o livro, a Carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler hoje, no verso 10 até o final da carta, verso 23. Nós estamos concluindo a Carta de Paulo aos Filipenses, onde nós aprendemos sobre a questão da felicidade, do contentamento. E a gente vai aprender um pouquinho sobre essa realidade também hoje, sobre como adquirir esse contentamento. E é muito belo o texto dessa carta, Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 23 da Palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, vamos estar lendo juntos nessa hora. Acompanhe junto comigo a leitura e leia também na sua casa. Filipenses 4, do verso 10 até o fim da carta, até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Meus irmãos, quando
nós lemos um texto assim, nós meditamos nessa realidade da vida do apóstolo Paulo, como ele vivia, quais são os seus ensinamentos. E o texto aqui é subdividido em 3 partes. A primeira parte vai do verso 10 ao 13, a segunda parte vai do verso 14 ao verso 18 e a terceira parte vai do verso 19 ao verso 23. Essa seção então fala sobre gratidão. O apóstolo Paulo ele começa aqui do verso 10 a 13 sendo grato, alegre, porque a igreja ela cumpriu o papel dela também de dar e sustentar ao apóstolo. É interessante perceber isso, porque o verso 10 aqui começando, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Meus irmãos, quando a gente lê esse verso, o apóstolo Paulo aqui, o texto já diz que ele não estava preocupado com donativo ou com nada disso, mas o que ele está apresentando aqui nesses versos de 10 a 13 é justamente a questão do zelo que a igreja tinha para com o sustento do missionário, para com o apóstolo Paulo e na causa do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É disso que o apóstolo Paulo estava falando. O apóstolo Paulo estava feliz, alegre, por causa do zelo que aquela igreja tinha para com o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estava satisfeito. E é interessante falar isso, porque do verso 11 e 12, ele vai dizer exatamente essa questão de que ele sabe ser tanto humilhado quanto honrado, tanto na fartura quanto na fome, na abundância e na escassez. A questão dele aqui não era a questão do donativo. A questão aqui era a certeza e a consciência que o apóstolo tinha com relação ao zelo daquela igreja para com o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí a gente tira algumas lições para a igreja hoje. Qual o zelo que nós, como cristãos, temos pela igreja do nosso Senhor? Qual o zelo que nós temos pelo evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós vivemos com esse zelo desta igreja, ou às vezes a gente se distrai com tantas coisas nesse mundo? A realidade que a gente precisa pensar e ver quando a gente lê esse texto é que, e a gente aprende com ele, é que de fato o apóstolo Paulo tinha consciência, a certeza desse contentamento. Ele estava satisfeito. Ou seja, quando a gente aprende por um lado que a igreja era zelosa para com o evangelho e para com o apóstolo Paulo, a gente aprende com o apóstolo Paulo que ele estava completamente satisfeito com tudo que ele tinha, porque ele tem a plena convicção e certeza de que quem o sustenta é Deus. É Deus quem o sustenta. É por isso que ele vai dizer no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Em outra tradução, uma tradução mais literal, vai dizer o seguinte, eu posso todas as coisas naquele que me infunde, aquele que me dá a força. No caso, o apóstolo Paulo estava falando o seguinte aqui, olha, tudo que eu faço é pela força de Cristo. Tudo que eu sou é pela ação do Espírito Santo de Deus em Cristo. E é mediante a fé que eu vivo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, quando ele vai falar sobre esse texto. O verso 11 vai dizer, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? O verso 13 responde, porque tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós temos a certeza disso, que nós podemos todas as coisas porque nós somos fortalecidos, supridos por Deus, nós vamos aprender a viver contentes,
tanto na humilhação como na honra, tanto na fartura como na fome, tanto na abundância quanto na escassez, porque o nosso contentamento, a nossa felicidade não está nas coisas deste mundo, mas está diante de Deus, está nas coisas lá do céu, na glória eterna. É exatamente disso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. É isso que ele nos ensina. E quando a gente pega o texto do verso 14 a 18, o apóstolo Paulo ele resume aqui, ele resume isso tudo que ele está dizendo com relação à sua felicidade. A felicidade dele era completa. Vamos acompanhar comigo, verso 14. Todavia fizeste bem associando-vos à minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como um aroma suave e como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aqui então ele resume tudo o que aconteceu na carta e tudo o que aconteceu na vida dele com relação a Filipenses, com relação à igreja de Filipe. Aqui o apóstolo Paulo vai dizer que quando ele estava indo em Tessalônica, a igreja de Filipe havia enviado donativos, o sustento suficiente para ele. Ora, quando a gente pensa nessa realidade do sustento, do donativo, a gente pensa na fidelidade do povo de Deus, no tocante a dar e receber, e aqui esse dar e receber dá uma ideia de uma questão até de pagamento de coisas com relação ao apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, vocês se associaram a mim e me sustentaram durante muito tempo. Daí a importância do dízimo da oferta. Aqui é um princípio disso. O apóstolo Paulo, o evangelho era expandido pela ação do apóstolo Paulo, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, obviamente, e isso tudo era possível porque a igreja de Filipe, através da sua fidelidade nos dízimos das ofertas, eles conseguiam sustentar o missionário o apóstolo Paulo. E no meio que nós pensamos e vemos isso tudo, e vivemos isso tudo que estamos vivendo, quantos missionários não estão passando necessidade por aí? A gente está fazendo uma série de lives com relação a missões na terça-feira, geralmente na terça-feira, e muitos deles, por causa da subida do dólar, do euro e da baixa do real, muitas vezes estão tendo seus recursos diminuídos por causa disso tudo. Essa é a hora da igreja ir ao encontro dessas pessoas e ir e falar do Evangelho, ir e contribuir com a casa de Deus. É um princípio bíblico que está descrito aqui. Mas uma terceira realidade que fala nesse capítulo, uma realidade muito bela também, está falando do verso 19 ao verso 23. Aqui o apóstolo Paulo fala da confiança no cuidado amoroso de Deus. Do verso 19 ao verso 23, vai dizer coisas belíssimas. Verso 19 vai dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O que isso quer dizer? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ou seja, rico mesmo é somente Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E na sua glória e majestade, esse Deus
há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ou seja, Deus é quem supre todas as nossas necessidades. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Eu não sei o que está passando na sua vida, eu não sei quais são as demandas da sua casa, eu não sei com relação à empresa, ou ao seu negócio, ou de repente a escola dos seus filhos, ou alguma coisa desse tipo. Eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, de que o apóstolo Paulo está absolutamente convicto de que quem supre o ser humano de toda e qualquer necessidade é Deus, na sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, nos supre de todas as coisas. É o que a palavra de Deus nos ensina. E o verso 20 vai seguir. E antes disso, Deus é quem providencia, Ele supre e providencia tudo aquilo que nós precisamos. Não o que nós queremos, mas tudo aquilo que nós precisamos. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A nossa não. Nós somos pecadores. Por isso que ele faz tudo conforme a vontade dele, não conforme a nossa vontade. O verso 20 segue para dizer: ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É interessante aqui esse termo, o nosso Deus e Pai. Deus, Ele é nosso Pai, somente pela mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus só é o nosso Pai na medida que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Deus só é o nosso Pai quando de fato nós somos submissos à vontade desse Deus soberano e eterno. E não é à toa que o apóstolo Paulo está colocando isso no final da sua carta. Ele está falando para os Filipenses: olha, tudo se resume então na submissão a esse Senhor da igreja, Jesus Cristo. É por isso que nós vivemos. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. No verso 21 a 23, ele faz a conclusão da sua carta e vai nos ensinar algumas coisas belíssimas. Alguns estudiosos vão dizer que parece-me que o apóstolo Paulo estava ditando a carta e no final dela, nesses 3 últimos versos, me parece que ele fez a própria mão. E aí ele começa a saudar. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. O que o apóstolo Paulo aqui está dizendo no final dessa carta é que, primeiro, a igreja deve sim saudar uns aos outros. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. É importante essa realidade. Segunda coisa, verso 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Ou seja, existia salvação para aqueles que estavam na casa de César. O apóstolo Paulo estava sendo usado para a proclamação do evangelho mesmo na prisão. E aí ele conclui essa carta tendo a ideia de que a graça do Senhor Jesus, e somente pela graça do Senhor Jesus, seja com cada um de vós. Concluindo tudo isso, queridos, o que a gente aprende com esse texto que a gente leu hoje? Que, primeiro, um cristão deve aprender
a ser grato para com seu irmão e para com Deus. O apóstolo Paulo aqui agradeceu quase a carta inteira pelo cuidado que aquela igreja estava tendo com ele. E não é diferente na nossa vida hoje. Nós precisamos ser gratos a Deus e ao nosso próximo. Segunda realidade que eu vejo no texto aqui é que ninguém de fato nasce com essa ideia de contentamento pleno, mas isso deve ser construído ao longo do tempo, de forma que essa construção só pode acontecer mediante Jesus Cristo. Ou seja, o verdadeiro contentamento só existe com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez a gente esteja procurando esse contentamento em várias coisas. No ouro, na prata, nas pedras preciosas, nas coisas desse mundo. Mas saiba você e eu só encontraremos o verdadeiro contentamento na pessoa e na única pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele existe verdadeiro contentamento, nele existe verdadeiramente alegria, nele verdadeiramente existe a felicidade. E essa é a carta da felicidade. Esse é o segredo que o apóstolo Paulo nos apresenta nessa carta. Ele diz assim, olha, se eu tenho tudo que eu tenho, ou se eu não tiver absolutamente nada, para mim isso não me importa. O que importa de fato é ter esse contentamento, essa alegria, essa felicidade que só pode vir de Cristo Jesus. Talvez você esteja procurando contentamento. Talvez você esteja procurando a felicidade, talvez nas coisas desse mundo. Talvez você não saiba que a felicidade que o mundo traz, ela é rápida e ela acaba. Talvez você não saiba que os bens materiais podem ruir e acabar. Talvez essa pandemia esteja ensinando alguma coisa desse tipo. Que o dinheiro no bolso não quer dizer muita coisa hoje em dia. Mas o contentamento que Jesus Cristo pode dar, ele supera muito todo o ouro e toda a prata, toda a pedra preciosa que existe na face da terra. E com contentamento, a alegria que Jesus Cristo pode nos dar é muito maior do que tudo isso. E é exatamente essa realidade que o apóstolo Paulo apresenta nessa carta e conclui essa carta dizendo, olha, eu sou grato porque vocês têm me sustentado. Eu sou grato por tudo isso. Mas eu sei viver sim, tanto na pobreza quanto na riqueza. Eu sei ser farto como não ser farto. Mas não é isso que me deixa contente. O que me deixa de fato feliz é saber que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. A felicidade que eu tenho é saber que a minha salvação não depende de mim mesmo, mas depende exclusivamente do Senhor da glória, de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Então, queridos, se você busca o contentamento nas coisas desta vida, em nome de Jesus, comece a buscar esse contentamento na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Ele mesmo te abençoe, que Ele mesmo te guarde, que Ele mesmo venha trazer a felicidade, a alegria que excede a todo entendimento. E que Deus abençoe a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração, para que o próprio Espírito Santo de Deus faça frutificar e crescer em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Pai eterno, Deus querido, nós bendizemos e adoramos ao Teu santo nome. Tu és um Deus que de fato supre toda e qualquer necessidade da nossa vida.
E é por isso que estamos alegres. É por isso que o Senhor tem nos deixado contentes e alegres, Pai. E nós te louvamos por isso tudo. Pai eterno, fique conosco. É no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Deus abençoe a sua vida. Na escola dominical às 9 horas da manhã, no domingo. E o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus às 19 horas. Deus abençoe a sua vida, a sua família e busque, sim, a alegria, a felicidade em Jesus Cristo, que Ele pode lhe dar. Deus abençoe e até um domingo para a honra e glória do nosso Deus.